Mulheres de Esperança. Numa pequena cidade vivia uma mulher conhecida por todos pela sua serenidade. Todos os dias, à mesma hora, percorria as mesmas ruas, cumpria as mesmas tarefas e regressava à mesma casa. A sua vida parecia tranquila e organizada e previsível. Quem a observava de fora diria que tinha encontrado a fórmula perfeita para a estabilidade. Mas ninguém via as conversas silenciosas que ela tinha consigo própria ao final do dia. Ninguém sabia que há anos carregava um sonho esquecido. Ninguém conhecia as perguntas que lhe visitavam a alma durante as noites mais longas. E se eu tentasse? E se fosse possível? E se Deus tivesse mais para mim do que isto? Durante muito tempo ignorou essas inquietações. Convenceu-se de que eram apenas fantasias. Disse a si mesma que era tarde demais, arriscado demais, difícil demais. Afinal, a sua vida não era má. Por que haveria de desejar algo diferente? Bem-vinda a mais um Mulheres de Esperança. Hoje vamos falar sobre coragem. Permanece desse lado. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Vivemos numa época contraditória. Admiramos a coragem e tememos a mudança. Mas, simultaneamente, aplaudimos histórias de pessoas que transformam as suas vidas, que superam obstáculos aparentemente intransponíveis e se reinventam depois de uma grande crise. É mesmo contraditório, Inês. A verdade é que há uma grande diferença entre admirar a coragem do outro e vivê-la na primeira pessoa. Exato. Quando somos nós a sentir o impulso de mudar, a realidade torna-se mais complexa. O desconhecido assusta. E a possibilidade de falhar também intimida. A tentação de permanecer onde estamos, mesmo quando já não florescemos, pode parecer a opção mais segura. E é por isso que vamos começar por refletir em conjunto sobre o que significa ser verdadeiramente corajosa. Boa. Será a coragem apenas a capacidade de arriscar? Será sinónimo de mudança? Ou existe uma compreensão mais profunda que integra tanto a sabedoria da psicologia como a verdade revelada nas Escrituras? Espera, é que isso são várias perguntas muito profundas que tu fizeste, Sim. sem dúvida. Primeiro, parece-me que uma boa definição de mulher corajosa pode ser entendida como uma mulher que recusa viver resignada. O que é que tu achas? Sim, parece muito bem. Não porque seja impulsiva ou inconsequente, que são outra coisa, mas porque reconhece que a vida foi feita para crescer, para amadurecer e para viver uma vida com propósito. Concordo plenamente. As corajosas são mulheres que ousam questionar padrões de pensamento, desafiar limitações culturais e caminhar em direção àquilo que acreditam ser verdadeiramente significativo. Nem mais. E durante muito tempo a coragem foi associada quase exclusivamente a atos heroicos ou extraordinários, não era? Mas, no entanto, a psicologia contemporânea ampliou essa compreensão. Hoje sabemos que muitas das expressões mais profundas de coragem acontecem no cotidiano. Pedir ajuda, reconhecer um erro, iniciar uma nova etapa, abandonar um hábito que nos é prejudicial ou destrutivo, assumir uma decisão que desafia as expectativas sociais, tudo isto é coragem. Sim, muitas dessas atitudes são realmente difíceis para muitas pessoas. Pedir ajuda? Não vou incomodar os outros com os meus problemas. Exato. E por vezes não queremos que vejam também os nossos problemas, temos vergonha. Reconhecer um erro? Ai, como é difícil, Inês. Pois. Amiga, coragem não significa ausência de medo, tá? Pelo contrário, as pessoas corajosas sentem medo como qualquer outra pessoa. A diferença está na sua capacidade de agir, mesmo na presença desse medo. Nem mais, até porque o medo é uma emoção natural e necessária, não é? Ele protege-nos dos perigos reais e ajuda-nos a avaliar os riscos, não é? Sim. Daquilo que nos rodeia. O problema surge quando o medo deixa de ser um conselheiro e passa a ser um governante. Uau, é isso, boa. Não é? Muitas pessoas permanecem anos em situações que as fazem sofrer porque receiam as consequências da mudança. Temem perder a aprovação dos outros, fracassar, ficar sozinhas ou descobrir que não são capazes. Sim.
E é muito interessante estares a falar da questão das consequências, porque ainda semana passada estava a falar com uma das meninas da equipa e perante uma dúvida sobre uma tomada de decisão, ela fez-me a seguinte pergunta: com que consequências preferes lidar? Fiquei a pensar nisso. Com que consequências preferes lidar? É uma excelente pergunta, porque todas as decisões têm consequências, Exatamente. não é? Até a não tomada de decisão tem consequências. Exatamente, é verdade. Mesmo. E eu acredito que vivemos sempre entre estas duas forças: a procura por segurança e o desejo de crescimento. E a segurança oferece estabilidade, previsibilidade, proteção, certo? Só que o crescimento exige risco, aprendizagem, transformação, e em muitos momentos da vida estas duas forças acabam por entrar em conflito. Ok, mas olha que eu acredito que grande parte da beleza da vida está nestas contradições, não é? As mulheres corajosas não desprezam a segurança, mas recusam permitir que ela se transforme numa prisão, não se limitam a isso. Sim, sim, é verdade. Existe um preço elevado a pagar quando se vive permanentemente dentro da zona de conforto. A perda de oportunidades de desenvolvimento, de significado e até de realização pessoal. Inês, há uns tempos aprendi um conceito muito interessante estudado por Albert Bandura, que é a autoeficácia. Explica. A autoeficácia refere-se à crença de que somos capazes de enfrentar desafios e lidar com as exigências da vida. Interessante. Porque o que acontece muito é pensarmos que de facto não somos capazes de enfrentar os desafios, os novos desafios, ou de perseguir aqueles sonhos e objetivos que temos. Então desistimos mesmo antes de começar. Sim, e segundo Bandura, quando uma pessoa acredita que possui recursos para aprender, adaptar-se e superar dificuldades, torna-se mais propensa a tentar novos caminhos, Sim, não é? A ir desbravar. faz sentido, sim. Por outro lado, quando se convence de que nada pode fazer para alterar a sua realidade, tende a desistir antes mesmo sequer de começar. E esta compreensão ajuda-nos a perceber porque é que algumas pessoas conseguem dar passos significativos de mudança, enquanto outras parecem que ficam permanentemente estagnadas durante anos. É preciso acreditar e convencer-nos de que somos capazes. Aqui o diálogo interno é determinante. Isto leva-me a pensar num outro conceito muito pertinente para o tema, que é o desamparo aprendido, de Martin Seligman. Ou seja, ocorre quando uma pessoa, após sucessivas experiências de frustração ou impotência, passa a acreditar que não possui qualquer influência sobre os acontecimentos da sua vida. Pois, as frustrações já foram tantas que, como resultado, deixou de acreditar deixou de tentar mudar, mesmo quando as condições já não são assim tão desafiantes e tão difíceis. Sim, Pois, exatamente. Muitas mulheres vivem aprisionadas nesta dinâmica. pois. Depois de repetidas decepções, críticas ou fracassos, convencem-se de que nada irá mudar. Adaptam-se ao sofrimento, acostumam-se à mediocridade, aprendem a sobreviver, mas deixam de acreditar que podem florescer. Ai, E tão é tão triste. É. E a resignação torna-se assim uma espécie de anestesia emocional, não é? A pessoa continua a funcionar, mas já não sonha. Continua a cumprir responsabilidades, mas já não espera crescimento. Continua a existir, mas deixou de viver plenamente. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Quando olhamos para as escrituras bíblicas, encontramos uma visão profundamente rica de coragem. Curiosamente, a Bíblia também reconhece a presença do medo no meio da coragem. Nós também já falámos sobre isto. Então, os heróis da fé não são apresentados como pessoas destemidas, mas como homens e mulheres que aprenderam a confiar em Deus no meio das suas fragilidades. Sim, olha, não é por acaso que uma das frases mais repetidas na Bíblia é "não temas". Exatamente, Deus não ignora a vulnerabilidade humana. Pelo contrário, encontra-se com os seus filhos exatamente nesse lugar de fragilidade. A coragem bíblica não nasce da autoconfiança absoluta, nasce da confiança em quem? Em Deus. E essa distinção é crucial e parece-me mesmo importante por isso. Porque enquanto a psicologia infantiliza a crença nas nossas próprias capacidades, que existem, claro, a fé cristã acrescenta aqui uma dimensão complementar.
que transforma tudo. A convicção de que Deus acompanha, sustenta e fortalece aqueles que caminham com Ele. Sim, e esta diferença é importante porque reconhece os limites humanos. Sabe até onde é que a nossa força vai. Existem situações em que os nossos recursos internos parecem insuficientes. Há desafios que ultrapassam a nossa força emocional, intelectual ou física. Sim, sim. E nesses momentos, a fé oferece uma fonte de esperança que transcende as capacidades pessoais. Sim. E além da dualidade entre o medo e a coragem, a Bíblia também nos apresenta inúmeras mulheres que recusaram resignar-se às circunstâncias. Vou dar aqui alguns exemplos. Esther poderia ter permanecido em silêncio e protegido a sua posição no palácio, mas, no entanto, ela escolheu arriscar a sua própria vida para defender o seu povo. Corajosa. Muito corajosa. Maria, mãe de Jesus, uma menina tão jovem, aceitou uma missão que transformaria completamente a sua vida, mas que acarretou uma incompreensão e um risco social muito, muito grande. Sim, nestes dois exemplos vemos coragem, medo e incerteza a andar de mãos dadas. Exatamente. Não é? Em prol do cumprimento de uma missão de vida. Sim. Elas perceberam que poderiam ser agentes de mudança na vida delas e, acima de tudo, na vida dos outros. Exatamente. E existem momentos em que a fidelidade a Deus exige movimento, ação, Sim. não é? Por vezes a coragem consiste em abandonar padrões destrutivos, romper com comportamentos pecaminosos, iniciar um processo de cura emocional, reconciliar-se com alguém ou responder a uma vocação que parecia impossível. É preciso dar passos. Sim. E estava-me a lembrar que da mesma forma Jesus convidou os discípulos a deixar as suas redes e a segui-los. Eles só sabiam fazer aquilo, mas eles não tiveram medo. Eles largaram as redes e deixaram tudo para trás, não é? O discipulado exigiu mudança, desapego e disponibilidade para uma nova vida, para uma nova realidade. Sim, é mesmo. E uma das coisas que me fascina na Bíblia é que ela não promove uma espiritualidade acomodada, não é? Pelo contrário, ela desafia constantemente as pessoas a crescerem, a amadurecerem e a avançar. E quando uma mulher descobre quem é e para o que foi chamada, torna-se mais capaz de enfrentar os desafios. É verdade. Não é? Tem aquela consciência. O propósito não elimina as dificuldades, mas oferece uma razão para perseverar. Porque as corajosas não são, efetivamente, aquelas que nunca falham. Isso não existe. São aquelas que possuem uma razão suficientemente forte para continuar, mesmo com falhas. Até porque só falha quem tenta. Exato, eu gosto tanto dessa frase. É, não é? É verdade. Então, há algumas verdades bíblicas, Inês, que eu quero mesmo enfatizar. Não há nada que fale, no fundo, de forma mais poderosa à nossa alma do que a palavra de Deus. É não verdade. Sim. Então, existem inúmeras promessas de Deus, que Deus estará sempre connosco, que nunca nos deixará desamparadas. Por exemplo, em Josué 1 temos: ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Em Isaías diz: não temas, porque eu sou contigo. E aqui eu entendo este não temas como não fiques bloqueada. Não boa. deixes que isso te paralise. Exato. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está em Filipenses 4. Isto fala sobre termos agência, capacidade para enfrentar situações difíceis. E por fim, esta cadeia de empoderamento que acontece quando confiamos em Deus e agimos perante situações difíceis. A tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. Está em Romanos 5. Esperança é uma palavra que nós gostamos tanto. E que nos identificamos tanto. Sim. Esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Querida amiga que nos acompanha, esperamos ter-te inspirado a ser cada vez mais corajosa. Os tempos que vivemos são assustadores, mas tu és forte e capaz de realizar coisas extraordinárias, acima de tudo porque não caminhas sozinha. Deus é contigo e é por ti. Quando tiveres de tomar decisões difíceis, pergunta-te: o que me impede de crescer? Qual o propósito da minha vida? Com que consequências estou disposta a lidar? É sempre um privilégio ter-te desse lado. Encontra a esperança hoje.